que alguns não querem o diálogo, querem a lacração. O dinheiro tem. Agora, onde é que ele vai ser aplicado é que realmente nos assusta. E, quer dizer, esse incentivo não é o suficiente. O dinheiro não ia e a situação foi dramática no tempo do Pimentel. Criticar a proposta do governo, principalmente partindo do grupo do PT, é uma constante normal, diária, né, de final de semana, de segunda-feira, de sexta-feira, todo dia. É criticar o governo, criticar. A merenda escolar no último ano, Thalita, ela não aconteceu. Então foi muito sofrimento. Eu acredito que o governo federal, ele tem dado um exemplo, né, de cometimento de um crime, né? Agiotagem. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, recebendo aqui na nossa bancada, deputado estadual Arlen Santiago do Avante, no seu 7º mandato como parlamentar na Assembleia Legislativa e com vários cargos e postos ocupados na casa. Deputado, prazer tê-lo aqui conosco na FM o Tempo. Muito bom dia. Viraí, é um prazer, Thalita, é um prazer estar aqui falando com essa nossa FM que Minas Gerais inteira assiste e respeita. Deputado, vamos começar a nossa conversa tratando de um tema que, claro, lhe é muito caro, que é a área da saúde. Há algum tempo razoavelmente recente, o senhor fez algumas críticas muito específicas ao governo federal, quando da demissão, inclusive, do secretário conhecidíssimo dos Belo Horizontinos, Elvésio Magalhães, e da gestão Nízia Trindade de maneira geral. Eu queria a sua avaliação primeiro sobre como o governo federal tem lidado com a pasta da saúde. Tem sido exitoso, está fazendo o que tem que fazer, está além das suas competências e capacidades. Que avaliação o senhor faz de maneira geral, olhando inclusive pelo que acontece em Minas? Bom, nós estamos indo agora para o 18º ano das administrações do PT no governo federal, quase consecutivas, né? 8 do Lula, 2 da Dilma e do vice que ela escolheu, e agora mais um outro mandato com a metade do Lula. Nós temos visto, por exemplo, que algumas coisas elas são incompatíveis, Thalita. Você vê o seguinte, uma consulta, ela era alguma coisa perto de 10% do salário mínimo do SUS. Os médicos brigavam para poder ter um credenciamento do SUS. Tinha credenciamento tipo 4, tipo 7, lá no tempo do INAMPS, né? Aí veio a eleição do Lula e o povo muito feliz, aí não precisou mais ter correção do preço da tabela do SUS. Resultado, a consulta hoje continua R$10. Qual o médico hoje que está no SUS pela tabela de R$10? A prefeitura tem que complementar, o estado tem que complementar, mas é incompatível, né? Um raio-x de tórax, R$6,56. Só o filme custa R$20. Então, assim, as coisas ficaram incompatíveis. E aí foi se tentando escamotear essa questão da tabela, colocando o quê? Não, vamos dar um incentivo, né? Vamos abrir mão da parte patronal dos hospitais filantrópicos, vamos fazer isso. Esse incentivo todo, eles dão um pouco mais de 20%. Então, 20% de 10 são 12. Conserta? Acontece que a quantidade do SUS, ela é muito. E nós vamos vendo algumas coisas que são incongruentes. Nós gastamos mais de 100 bilhões por ano no país com a questão do SUS, um pouco mais no atendimento realmente do SUS, vacinação, situações importantes. Agora, nesse preço não tem jeito. Mas não tem dinheiro. Puxa vida. Está se gestando um projeto lá no Senado agora que vai dar 5% de aumento para a magistratura, né? A cada 5 anos, né? Para o Ministério Público, a Polícia Federal. Isso aí parece que vai dar 42 bilhões de reais. Isso é quase 50% da tabela para atender o SUS do país inteiro. Quer dizer, o dinheiro tem. Agora, onde é que ele vai ser aplicado é que realmente nos assusta. E essa correção da tabela, ela tem sido um trabalho muito grande. Primeiro, nós começamos a trabalhar, e eu fui presidente do Colegiado de Secretários Municipais de Saúde de Minas Gerais, e a gente sempre trabalhou para ter um jeito de achar uma maneira de complementar, visto que a tabela, eu não acredito que ela um dia chegará em pagar pelo menos o custo do procedimento. Então, a gente começou a querer as emendas parlamentares, e achar um jeito, né, de poder ver isso aí. O governo federal acabou aceitando, e nesse aceite, começou a colocar equipamentos. E o grande problema, principalmente dos hospitais filantrópicos, que atendem quase 70% da população mineira, e
mais ou menos 55% da população brasileira, é a questão do custeio, é pagar a folha de pagamento, é pagar a luz elétrica, é pagar a água, tanto que a maioria dos hospitais filantrópicos não paga a água, tá aí pendurado lá na Copasa e às vezes pendurado na CEMIG também. E agora a gente foi brigando, conseguimos depois o custeio, mais adiante nós conseguimos empréstimo para os hospitais. Como é que os hospitais se financiaram depois, Thalita? Eles acabaram indo ao banco tomar empréstimo e pagar juro. E no tempo da Dilma, o juro era 20%. Foi aí que Batista era 5%, né? Lá no BNDES, mais ou menos. Para outros também, o Odebrecht, né? O Joesley era 5%. Para os hospitais filantrópicos, eram em torno de 20%. E aí nós tentamos muito mudar isso no Temer. O deputado federal Toninho Pinheiro sempre trabalhou muito nessa área com os filantrópicos. E aí o Temer não teve a coragem. Aí veio o governo Bolsonaro, passou para 10% o juro e alongou-se, deu uma sobrevida, mas não tem jeito dos hospitais sobreviverem com empréstimo para pagar juro numa tabela que não consegue. Então os filantrópicos têm que fazer milagre, eles têm que atender o SUS e têm que dar um jeito de ter particular e convênio para ajudar a subsidiar o SUS. É um trabalho bem complexo, né? E agora nós conseguimos, pela primeira vez, todo dezembro terá que ter a correção da tabela do SUS, pelo menos pela inflação. Vai corrigir de 10 com 4, pouco por cento, melhor do que nada, né? Porque certamente. Nesses anos todos foi melhor do que nada. Deputado, quando a gente traz esse cenário que o senhor explicou muito bem aqui para os nossos ouvintes, a gente está falando de um futuro próximo com um déficit ainda maior na saúde, quando, por exemplo, esses hospitais filantrópicos não conseguirem de fato mesmo sobreviver porque não há um investimento necessário, não há o reajuste necessário e não consegue ser gerido da forma como deveria? Bom, o que a gente vê é que emergencialmente pula ali para tentar resolver um problema. Exemplo, Santa Casa de Belo Horizonte, esse hospital lindo, maravilhoso, que presta um grande trabalho, quebrou. O que eles fizeram? Não, vamos dar um incentivo para ele ser 100% SUS. Ele não ter que tentar mais o particular e o convênio. Aí ficou a Santa Casa e aí o São Lucas ficou com o convênio particular, né? Então aí dá um incentivo. Quer dizer, esse incentivo não é o suficiente. Tanto que quando teve aquele incêndio lá, quer dizer, não tinha como resolver. Agora nós estamos vivendo outro drama, que é o Hospital da Baleia. O Hospital da Baleia, ele bateu o teto, ele não tem mais como tomar empréstimo, ele já tomou 100 milhões de reais de empréstimo e a situação é dramática. Então agora eles vão passar para 100% SUS, aí vai ter um aporte emergencial de 50, 70 milhões de reais que apaga um pouquinho a fogueira e vai para frente. Deputado, vamos tratar agora aqui do nosso quintal mineiro. Serviço Social Autônomo de Gestão Hospitalar. Proposta do governador Romeu Zema para fazer a gestão específica de determinados hospitais que estão sob hoje o guarda-chuva do governo do estado. Nós recebemos aqui em outra oportunidade o deputado Lucas Lasmar, que integra também a Comissão de Saúde, e ele fez críticas em relação à ideia que está colocada pelo governo, dizendo, olha, vamos ter dificuldades para fazer contratações, para saber da remuneração, falta transparência e coisas dessa natureza. Eu queria uma posição do senhor a respeito dessa proposta do governo. A proposta é boa do jeito que está? A proposta, se não é boa, precisa mudar para que lugar? Bom, ela não é novidade, né? A gente vê que quando foi criado o Hospital Célio de Castro aqui, foi criado justamente para ter uma gestão mais ágil, mais célere, né? E lá funciona razoavelmente bem. Mas quando a turma do PT está no comando, é bom. Tanto que lá é a Maria do Carmo, uma grande profissional, sempre das hostes do PT, né? Sofreu muito quando foi secretária adjunta lá do governo do Pimentel, né? Sofreu muito porque o dinheiro não ia e a situação foi dramática no tempo do Pimentel, em tudo em Minas Gerais, mas principalmente na saúde, né? Também
o Hospital Risoleta Neves, né? A Fundep é que faz o gerenciamento de lá. E também quem gerencia é a Alzira, né? Que teve no Ministério da Saúde, né? No tempo do PT. Se bem que no tempo do PT, dos últimos 22 anos, 18, né? É a turma deles, né? A Alzira funciona lá e vai funcionando. Mal e bem, mais bem do que mal. Então, o que eu estou vendo nessa questão da FHEMIG é simplesmente a cópia do que o PT andou fazendo em vários hospitais de Minas e também aí do Brasil. Uma maneira mais ágil de gestão. Você vê, por exemplo, o Alberto Cavalcante é um hospital de oncologia. Lá tem um acelerador linear que hoje um novo custa 10 milhões de reais e serve para tratar câncer, né? Ele está parado há mais de 10 anos. Por quê? Porque não tem agilidade para poder comprar peça e botar para funcionar. Lá tem médico concursado, lá tem físico concursado. O que é que eles têm que fazer? Nada, porque o aparelho não tem jeito de funcionar. Você precisa ter um grande cirurgião em Minas Gerais, PhD, o Alberto Weinstein, que é concursado de lá. E às vezes ele quer fazer quimioterapia intra-arterial lá. Aí tem que sair, tomar empréstimo de um outro hospital do material. Quer dizer, tem algumas coisas na saúde que elas têm um gerenciamento realmente bem difícil, né? E se você fizer um levantamento, você vai ver o seguinte: hoje nós temos hospitais públicos e normalmente eles custam mais para o pagador de impostos por paciente do que o filantrópico. Sim. Eles custam mais, então é mais caro, né? E a gente precisa ter um pouco mais de agilidade. É só copiar o que foi feito no Hospital Célio de Castro, no Hospital Risoleta Neves, que estão pelo menos em pé funcionando. É uma tentativa de melhorar. E sempre, né? A gente olha e está tendo diálogo. Acontece que alguns não querem o diálogo, querem a lacração. Vamos falar mal de Zema, né? Hoje há um comando na Assembleia que é o seguinte: vamos falar mal de Zema. Falar mal de Zema para tudo. Ponto final. Por quê? Porque Zema é alguma ameaça, né? Uma pessoa que pegou o Estado, como pegou, ficou 4 anos administrando e depois ganhou no primeiro turno, é um sinal de que a população está começando a avaliar direitinho quais são os serviços que são prestados. Inclusive, nós temos uma lei que manda que o Estado coloque 12% e pague efetivamente, no mínimo, para a saúde. E a primeira vez que aconteceu foi agora no governo Zema. Deputado, quero lhe perguntar também sobre um outro tema importante que diz respeito aos servidores dentro da Assembleia Legislativa. A gente já discutiu muito sobre remuneração dos servidores nas gestões Zema. Vou separar por categorias, né? A segurança pública tem uma discussão à parte dos demais servidores. E agora chegou-se a essa temporada, esse ano de governo Zema, em que o reajuste proposto foi aquém da reposição inflacionária do ano anterior. O governador errou em fazer algo dessa natureza. O governador está certo considerando a disponibilidade de caixa. O senhor acha que tem que abrir alguma margem de negociação considerando que não há reposição da perda? E esse é o argumento principal de quem está criticando a proposta do governo? Criticar a proposta do governo, principalmente partindo do grupo do PT, é uma constante normal, diária, né? De final de semana, de segunda-feira, de sexta-feira, de todo dia. É criticar o governo, criticar. E isso não é novo, né? Antigamente, na história, a Thalita sabe muito bem, né? Que ela entende muito de história mundial. Delenda Cartago, como é que era? Delenda Cartago. Destrói aquilo, que senão a gente não vai pro poder, né? E pro poder, para fazer o que Pimentel fez, eu não sei se tem muita vantagem para os mineiros, né? Visto que nós estamos sofrendo muito, inclusive, naquele tempo foi pego o dinheiro da saúde, não foi repassado para os municípios, nem para os hospitais filantrópicos, que eu não sei como que sobreviveram àquela tragédia, né? Também foi pego o dinheiro do ICMS, que está claro no artigo 156 da Constituição, que pertence ao município 25% do ICMS. Então, ia lá, pegava, ficava, né? E aí, como é que era aplicado esse recurso? Nós lá do norte de Minas, por exemplo, sabemos que no governo Pimentel nenhuma estrada foi asfaltada ou remodelada no norte de Minas no tempo do Pimentel. Então, a gente tem severas restrições de sofrimento da população. A merenda escolar no último ano, Thalita, ela não
aconteceu nas escolas. Foram assinados 42 mil termos de reformas de escolas em Minas Gerais e não foi efetivado nada. Então foi muito sofrimento e a gente esquece rapidamente o sofrimento, não? Mas voltemos aqui à minha pergunta, deputado. O governador apresentando uma proposta de 3,62%. Está fazendo o limite das capacidades do governo. Como é que o senhor interpreta e de que maneira a Assembleia terá de lidar com este tema por lá? A Assembleia sempre tem que lidar com o tema do aumento, né? E um dia eu estava numa reunião com 300 diretores de escola em Januário, há muito tempo atrás, né? E o pessoal realmente queixando o salário. Então, desde que eu estou na Assembleia, são 7 mandatos, vezes 4 seriam 28 anos se for completado, né? Se eu tiver, Deus me dê saúde para chegar até o fim desse mandato, serão 28 anos. Eu nunca vi um ano sem necessidade de melhorar o salário. E a minha mãe foi professora, né? Morreu ano passado com 90 anos. Eu tenho irmã que é professora e aposentada e reclama diariamente da questão realmente do salário. Todo salário que o ser humano ganhar, ele vai achar ruim. E alguns realmente são muito ruins, né? A questão da segurança pública mesmo é muito complicado, né? A gente já viu muita comparação entre o salário da professora e o salário do profissional de segurança, né? E a gente vê que o profissional de segurança que tem que subir a favela, trocar tiro com um bandido, com um traficante, não é fácil. O da professora também realmente não é fácil. Ficar ali numa escola, preparar a aula, entender, conversar com a turminha, principalmente que o pessoal, uma parte boa da população acha que a educação tem que ser dada na escola, não mais em casa. Tem sido. Eu acredito que, pelo que eu vejo da boa intenção do governador Zema, tendo recurso, ele quererá aumentar. Sempre tem espaço para poder mudar um pouquinho, sempre tem espaço. Porque se ele falar assim, vai ser 20%, o que a turma da lacração ia falar? É muito pouco, não dá, né? E aí nós temos que compatibilizar o seguinte, esse recurso, ele chega até um limite prudencial que é estabelecido para todo o país, né? Não é fácil, é muito difícil, porque às vezes você fala assim, não, eu vou passar de 3,62, vou passar para 8, muito bem. Esses 4, o impacto financeiro é muito grande, esse impacto financeiro vai acabar o quê? Diminuindo recursos para estradas que são muito importantes. Agora mesmo, semana passada, dia 6, o Matheus esteve conosco na cidade de La Sance, né? Ali onde tem uma estrada extremamente importante, cheia de buraco, o povo irritado, quebrando os carros lá, né? Essa estrada vai custar 120 milhões de reais, né? O impacto de 0,5% na folha de pagamento, quer dizer, dá para consertar as estradas praticamente todas de Minas Gerais. Então não é fácil governar. Deputado, eu queria falar com o senhor a respeito da dívida de Minas com a União. Há tantos anos aí na Assembleia como deputado, quando que o senhor começou a ver essa discussão sendo feita de forma efetiva e por que a gente chega num momento agora que parece que é um momento que o caldo está derramando mesmo? Da mesma maneira que o Ibrahim conversou ali sobre a questão de quando é que será o final, né, de alguns hospitais filantrópicos, né? Eu acredito que não tem como ter final, porque senão a população vai ter um sofrimento realmente muito grande, mas essa dívida, ela agora no governo Zema, por exemplo, ela aumentou mais de 50 bilhões de reais sem tomar um centavo de empréstimo, sem fazer uma estrada com empréstimo, que eram situações que eram feitas aí no passado. Eu acredito que o governo federal, ele tem dado um exemplo, né, de cometimento de um crime, né? Agiotagem contra os entes estaduais, né? Então, realmente, essa dívida, ela tem aumentado muito. Eu me lembro, no dia em que o Hélio Garcia entregou o governo para o Eduardo Azeredo, e eu estava lá no Palácio da Liberdade, a gente viu que
fizeram um movimento, né? E fecharam a Minas Caixa, o Benji, né? Bancos que estavam dando prejuízo, né? Talvez até por má gestão. E aí, nesse período, então, foi feito um pacote de juntar a dívida de Minas Gerais inteira e passá-la para o governo federal, que seria o único credor, em vez de ter vários credores. A partir daí, com o juro extremamente absurdo, né? A gente vê que essa dívida sempre foi impagável e agora, se por exemplo voltar a pagar R$1 bilhão por mês, pode ter certeza, né? Vai faltar merenda, vai faltar dinheiro para as escolas, vai ter muita morte, muito choro, ranger de dentes, mas eu acho que o governo tem que abrir mão de dívida. Você vê o seguinte, com essa dívida toda, o déficit do ano passado do atual governo foi de R$1 trilhão. E eu lembro a loucura que foi para aprovar uma previdência que na época o Paulo Guedes falava que iria economizar R$1 trilhão em 10 anos. Quer dizer, economizar como? Quer dizer, o coitado do segurado, né, iria diminuir o seu rendimento ou aumentar o seu tempo em troca de um dinheiro ir para o governo federal para diminuir dívida. R$1 trilhão. Esse trilhão já foi gasto ano passado. Com o quê? O senhor há de se lembrar, inclusive, de outros episódios da política mineira. O senhor acha que, não havendo uma solução que seja adequada para Minas Gerais, é o caso do Estado deixar efetivamente de pagar, considerando essa avaliação que o senhor faz? Não tem como deixar de pagar. Isso não existe. Porque o governo federal vem e apanha antes do dinheiro cair aqui. Nos repasses. É igual os recursos que são emprestados pela Caixa Econômica para os hospitais filantrópicos. Ele já abre mão, quer dizer, quando o hospital tem um dinheiro do SUS, um dinheiro do IPSENG para poder receber, né? Ele já fica autorizado a apanhar lá e reter e colocar. Então não tem como não pagar. Agora, o que isso vai gerar de caos e de sofrimento? Eu acredito que o governo federal tinha que pensar um pouco. E em vez desses índices extremamente absurdo, de quase uma agiotagem, eu acredito que poderíamos aí criar algumas negociações. Felizmente, né? A Assembleia Legislativa está muito atenta a isso, já foi trabalhado bastante desde o tempo do Agostinho Patrus, até antes com a Adel Clever, né, na presidência, agora com o Tadeuzinho, junto com o Rodrigo Pacheco, que está colocando, né, o peso da cadeira lá da presidência do Senado para ver se acha uma solução que seja possível de Minas Gerais pagar uma parcela dessa dívida, porque se só de juro no tempo agora do Zema, que está recente, são R$50 bilhões, né? E inclusive se você vê o que Minas produz e manda para o governo federal e o que ela recebe de volta, eu acho que aqui a gente está subsidiando muito esse nosso país, já subsidia muito, é um momento agora do país subsidiar os mineiros que tanto têm contribuído para esse Brasil pujante. Nós estamos conversando com o deputado estadual Arlen Santiago, do Avante. No Café com Política, hora do bate-pronto. Deputado, mas vamos aqui ao nosso bate-pronto, perguntas rápidas e respostas na mesma velocidade. Combinados? Sim, senhor. Então vamos lá. Gestão Tadeu Martins à frente da Assembleia Legislativa, uma nota de 0 a 10. Nota 8. Ele tem uma capacidade principalmente de interlocução e de paciência. Uma nota para a gestão de Romeu Zema. Romeu Zema também eu dou uma nota 8, porque ele está conseguindo, né, suplantar aquele caos que nós vivemos no governo Pimentel e que eu achava que Minas Gerais não ia ter mais caminho e saída, e as coisas estão indo, né? O Avante, na relação com o governo Zema, está satisfeito, insatisfeito ou como está? O Avante está satisfeito. Nós somos 3 deputados estaduais, temos tido uma relação muito boa, mas a gente sempre acha que merece um pouco mais. A prioridade do ponto de vista da saúde hoje em Minas Gerais? Bom, o Fábio Baquerete,
que é muito paciente, muito jeitoso, tem conseguido enfrentar os verdadeiros problemas que Minas Gerais tem. Tanto que nós estamos vendo vários UTIs, nós temos vários tomógrafos sendo colocados, vários mamógrafos, equipamentos de hospitais, quer dizer, tem sido feita uma salvação dos hospitais sem descuidar da atenção básica, que é o principal. Deputado Arlen Santiago, muito obrigado por estar aqui conosco no Café com Política. Ótimas vezes. Muito obrigado, Ibrahim, muito obrigado, Thalita. Para mim é muito gratificante poder estar aqui e expor um pouco dos nossos anseios, das nossas temeridades aí, né? Mas realmente o grande problema que os mineiros têm hoje é essa dívida absurda, com juros altíssimos há muitos e muitos anos, que o governo federal mantém para cá. Então todos os governos estão mantendo, né? Nós tivemos aí essas oportunidades e esse ano vamos estar comemorando, né, 18 anos do PT à frente do país em 22 anos aí, desde 2002 para cá. Obrigada, deputado. Volte sempre aqui à FM O Tempo.